e que teu Santo Espírito, ó Deus, possa usar este servo aqui, ó Deus, para levar a tua mensagem aos nossos corações e que ela realmente transforme as nossas vidas e nos torne praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a carta, essa epístola paulina aos Romanos, ela é bem mais do que uma carta. Ela pode ser considerada um tratado teológico. Ela é considerada a epístola das epístolas. Ela, se tem algo de mais valioso, né, como um tratado teológico aqui no Novo Testamento, é a carta aos Romanos. Ao ponto de alguns que são perseguidos pela fé em Cristo Jesus e não podem carregar uma Bíblia, se possível, carregar Romanos já é de grande excelência, né? E se não puder carregar totalmente a carta aos Romanos, e se cada um pudesse ou copiar, ou gravar, decorar, ou ter um capítulo dessa carta para as reuniões, a igreja ela sobrevive totalmente às intempéries da vida e desse ministério dedicado a palavra do Senhor. Então, nas regiões de perseguição, decorar, né, nas cidades, nos países onde tem perseguição do Evangelho, um desafio para eles é sempre decorar Romanos, porque Romanos ela traz tudo que é básico para a fé cristã, está em Romanos, inclusive para evangelismo, inclusive para, enfim, toda a amplitude da fé em Cristo Jesus. Nós podemos entender, né, sobre estudos, pesquisas, e lá em Atos, capítulo 20, versículo 2 e 3, nós temos Paulo falando de um tempo que ele precisava ir para Roma, né? E é mais ou menos nessa época onde Paulo está ali com a viagem, terminando o terceiro ano da sua viagem missionária, né, o terceiro ano da sua viagem missionária. Então é onde ele escreve aos romanos, do desejo de ir até Roma. Então nós podemos entender que a carta aos romanos é em torno de 57 e 58 depois de Cristo. Exatamente quando Paulo estava ali, ficou vários meses ali na região. Vamos abrir lá, Atos 20, 2 a 3, Paulo está ali recolhendo donativos. É só voltar algumas, se você está com a Bíblia aberta em Romanos, voltar algumas páginas para trás. Temos Atos, capítulo 20, versículo 2 e 3. Foi nesse momento aqui que Paulo escreveu a carta aos romanos. Diz assim: havendo atravessado aquelas terras, né, as terras da Macedônia, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, quando estava para embarcar rumo à Síria. Houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, então decidiu voltar pela Macedônia. É nesse momento, alguns historiadores dizem que é exatamente nesses 3 meses que Paulo escreveu, quando Paulo estava ali na região da Grécia. Então ele escreveu a carta aos romanos. Ele ia retornar com os donativos para os crentes, para os pobres que estavam em Jerusalém. Ele ia levar para a Judéia esses donativos. E é exatamente esse momento, 57 e 58 depois de Cristo. O contexto é que em 49, irmãos, o imperador Cláudio mandou expulsar, por conta de um problema que teve em Roma, ali com Crestos, né? Um homem que era judeu e fez uma revolução ali em Roma. O imperador Cláudio mandou expulsar todos os judeus de Roma. Então, nesse regresso, né, todos os judeus tiveram que sair de Roma, abandonaram ali as suas propriedades, suas casas, e bem provável voltaram
para a Judéia, voltaram para suas famílias espalhadas pela Grécia, pela Macedônia e Judéia. E nesse contexto aqui, que Paulo então resolve, pouco tempo depois da morte de Cláudio, bem provável que esses voltaram então para Roma, e levaram ali, fundaram a igreja dos romanos, a igreja cristã dos romanos. Foi na volta, depois que o imperador Cláudio morreu, eles voltaram em torno aí da data de 54, 55 depois de Cristo. Então esses judeus voltaram para Roma. Agora, juntamente com os judeus, e nós temos uma outra classe de judeus, que não são exatamente judeus, mas são prosélitos, são pessoas convertidas ao judaísmo, estavam juntamente com esses judeus em Roma. Então Roma, a igreja aos romanos, a igreja de Roma, cristã romana, ela faz parte dela os judeus convertidos, os prosélitos convertidos e os gentios convertidos. Então são 3 categorias de pessoas que estavam fazendo parte dessa igreja de Roma. Então esses judeus que retornaram, levaram a palavra do evangelho para Roma. Muito provável que essa igreja tenha sido formada por discípulos, inclusive de Paulo, mas é uma igreja sem dono. É uma igreja que se formou por conta dessa volta, para suas terras que tinham largado em Roma. Voltaram convertidos. Agora, uma vez convertidos, precisavam se reunir. Então eles se reuniram como igreja, e aí está a igreja de Roma. Quem fundou a igreja de Roma? Não tem. A igreja católica diz que poderia não, eles afirmam que foi Pedro. Mas nós não temos nenhum registro bíblico de que tenha sido Pedro fundador de Roma, da igreja de Roma. Por quê? Porque quando Paulo escreve aos romanos, e no final, lá no capítulo 16, tem uma lista de saudações, de pessoas que ele manda saudações. Seria impossível, se Pedro estivesse em Roma, tivesse fundado a igreja, ou tivesse alguma parte dele em Roma, Paulo não ter mencionado na carta aos romanos. E Paulo não faz menção alguma de Pedro. Então nós devemos descartar Pedro como fundador da igreja aos romanos. Quem é o fundador? Esses que retornaram da Judéia, esses que retornaram da Macedônia, esses que retornaram da Grécia, depois que o imperador Cláudio morreu. Já convertidos, judeus convertidos, prosélitos, convertidos e gentios convertidos, que começaram então a se reunir. Paulo, sabendo disso, então escreve a essa igreja, vê a necessidade de estar com eles. Uma outra, de repente, um motivo para Paulo escrever, além de fortalecer esses crentes que estavam em Roma, também é que Paulo iria passar por eles com desejo, com o intuito de ir até a Espanha. Esse é um objetivo de Paulo, preparar a sua estada até Roma, porque ele precisava também que os romanos o apoiassem para ir até Éfeso. Alguns teólogos vão dizer que Paulo queria uma base missionária em Roma, mas não há certeza disso. Então nós devemos ficar que Paulo tinha o desejo de passar por Roma para ir até a Espanha. Agora, a gente vê que as coisas não são assim. Aqui em Atos a gente vai ver que Paulo ele vai realmente chegar até Roma, mas não de uma situação de liberdade. Quando ele chega a Jerusalém, ele é preso por conta do evangelho. Ele é acusado de pregar uma nova doutrina judaica. Então os judeus prendem Paulo e vão querer que ele sofra a pena de morte. Mas Paulo apela ao imperador. E nesse apelo, então, ele é levado até Cesareia, e de Cesareia, então, ele parte para Roma, para ser julgado em Roma. Olha os planos de Deus.
A gente viu o missionário Rodrigo de manhã, ele vai com um plano e Deus vai desenvolvendo outros planos. E as coisas desenrolam de maneira diferente, porque por mais que nós planejemos da nossa forma, Deus ele concretiza, e isso é importante, da forma que Ele quer, nos usando. É maravilhoso isso. Então não adianta nós muitas vezes insistir em alguns planos, mas devemos insistir em ser fiel a Deus e deixar que Deus trabalhe por nós. Assim Paulo fez. E Paulo conseguiu chegar até Roma. A gente vai ver no final de Atos que Paulo então é levado até Roma como um prisioneiro. E lá ele fica. Só que não tem motivo para ele ficar preso. Então depois ele é solto. E ele vai, bem provável, não há registro bíblico, mas bem provável que ele saiu de Roma e foi até a Espanha, né, como uma quarta viagem, né? Essa quarta viagem foi Deus que guiou. Inclusive ele não gastou o dinheiro de passagem, né? Porque ele foi levado como prisioneiro até Roma. E Deus conclui o seu plano de evangelismo até lá. Então, isso é para nós simplesmente ter a ideia de qual o objetivo de Paulo escrever aos Romanos e o porquê Paulo estava escrevendo aos Romanos. Agora, há um grande desafio de Paulo com a igreja de Roma, porque Roma era a capital do mundo naquela época. As tendências políticas, as tendências culturais, toda a forma de religiosidade, toda a pompa vinha dos romanos, porque Roma era a capital do mundo, era o império. Só que é um império que estava em decadência. Primeira decadência que Paulo aponta é a decadência moral. A gente vai ver isso nos textos de Roma, de texto de Paulo aos Romanos. A decadência moral. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Assim era Roma. Não tinha beleza nenhuma dentro ali da cidade. Uma cidade que começou a receber pessoas de todos os lugares. E havia um caos dentro daquela capital de Roma, capital da Itália, ou a capital do Império Romano. Então Paulo ele também escreve a respeito e fala para os crentes, fortalece os crentes, e ele diz isso lá no versículo 11, porque eu desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. O que Paulo desejava para os romanos é que eles fossem fortalecidos. E dos versículos chaves, ou um dos versículos chave, ou do versículo chave, um dos versículos chaves, melhor, é o versículo 17 do capítulo 1. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo quer fortalecer os romanos para que tenham fé sobre fé. Para que eles andem em fé, de fé em fé. Para que eles não confiem nas obras do homem. Para que eles não tenham a firmeza naquilo que eles veem, mas que eles tenham a firmeza daquilo a qual Deus tem os motivados, a qual eles acreditam, a fé em Cristo Jesus. Isso iria trazer segurança para suportar todas as intempéries da vida, todas as perseguições, e a gente vai ver que depois, mais para frente, não está registrado aqui em Romanos, os romanos vão ter uma grande prova com o imperador romano. Há um incêndio em Roma, né, e a história fala que foi Nero que colocou, né, incendiou, mas é bem provável que tenha sido acidental esse incêndio em Roma. Mas é interessante que a parte preservada de Roma, que era uma parte mais periférica, ali estavam exatamente os judeus e os cristãos convertidos.
Então Nero culpa quem? Os judeus e os cristãos convertidos. Culpam eles de terem incendiado Roma. E muitos dos crentes ali são provados literalmente pelo fogo. São colocados, expostos, crucificados pela cidade e são ateados fogo nos corpos dos cristãos ali em Roma. Isso acontece, né? Uma barbaridade acontecendo ali no Império Romano contra os crentes. Os crentes precisavam ser fortalecidos porque iriam passar por grandes provações naquela situação. Muito bem. Nós vamos ver hoje que a carta aos Romanos, né? E os romanos são chamados de Deus em Cristo Jesus para ser santos. Os cristãos de Romanos são chamados de Deus para serem santos. Esse é o chamado, e nós vamos ver que a palavra chamado aparece aqui no início do primeiro versículo e no final do último versículo, né? No final do penúltimo e do último versículo, a palavra chamados ou chamado. E Paulo é um chamado de Deus. Paulo ele é chamado para ser apóstolo. Mas Paulo ele começa a sua carta dizendo, e não há dúvida de que foi Paulo que escreveu essa carta, porque ele se apresenta, né, ele faz a saudação dizendo ser Paulo, e ele se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. A gente tem que entender que essa palavra servo, que é a tradução de doulos, do grego, denota ou denomina um servo que estava com um serviço voluntário. Não é o servo no sentido de escravo, aquele oprimido pelo seu senhor para fazer o serviço que ele queria e determinava. Mas o servo, quando Paulo fala servo de Cristo Jesus, ele está dizendo aquele que não recebe nenhum sustento, mas tem o seu trabalho voluntário para a obra. Então a gente vê que Abraão é chamado de servo, em Gênesis 26, 24. Moisés é chamado de servo do Senhor, Números 12, 7. Josué é chamado de servo do Senhor, e do Senhor aqui é Yahvé, né? Josué 24, 29. Davi é chamado de servo, 2 Samuel 7 e 5. Isaías é chamado de servo e assim por diante. Vários se colocam como servo do Senhor, nesse sentido, de estar disposto a trabalhar pelo Senhor. É isso que Jesus requer de todo o seu discípulo. É isso que Jesus requer de todos aqueles que têm Ele como Senhor. Então, quando temos lá, no versículo mais para frente, que Jesus é o nosso Senhor, é nesse sentido, de que nós somos servos dele, né? Paulo, ele também fala que ele foi separado, ele foi separado para um objetivo. Chamado e separado. Paulo lá em Coríntios 15, 5 e 8, 1 Coríntios 15, 5 e 8, os irmãos não precisam ir lá, eu acho que vai ser colocado aí. 1 Coríntios 15, 5 e 8. Diz assim que Paulo falando que ele é testemunha do Senhor Jesus Cristo e por isso ele pode ser considerado um apóstolo de Cristo. Diz que Jesus apareceu a Cefas depois de ressuscitado, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, né? E depois por todos os outros apóstolos. E ele diz assim, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, nós temos que entender que a palavra apóstolo, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido de apóstolo é o enviado. Por exemplo, Rodrigo teve aqui de manhã, ele foi enviado pelas missões cristãs evangélicas para pregar no Egito.
Então ele é considerado como um apóstolo. Então o apóstolo, a palavra moderna para apóstolo é o missionário. Nós tratamos como missionário. Mas a ideia de ser enviado para uma missão, a palavra apóstolo é isso, enviado para uma missão. Hoje nós chamamos de missionários. Então essa é a primeira denominação, primeiro nome, primeiro sentido, primeiro significado da palavra apóstolo. O segundo e importante aqui, a qual Paulo geralmente ele se coloca como sendo, é um que era também, além de ser enviado, ele era enviado pelo Senhor Jesus Cristo, porque conheceu o Senhor Jesus Cristo pessoalmente. Então esse apóstolo, que é representante da palavra de Deus, que recebe de Deus a sua palavra e escreve com autoridade espiritual, conduzida pelo Espírito Santo, para levar a mensagem do Evangelho como algo fundamental daquilo que Deus quer para as igrejas, somente quem era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, conheceu o Senhor Jesus Cristo e tinha autoridade para isso. Por isso mesmo que o cânone bíblico, quando se monta aqui o cânone bíblico, uma das coisas que eles procuravam é saber as cartas, se essas cartas foram escritas por apóstolos. Então todas as cartas que nós temos no Novo Testamento, falando de cartas, né? Romanos para lá, eram apóstolos. A característica que denota a autoridade aqui para recebermos a sã doutrina de Deus, era se a pessoa era apóstola do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele coloca que ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo e reafirma no versículo 5, que diz que por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo, além de ser apóstolo e ter tido um contato direto com o Senhor, ele recebeu uma missão de pregar o evangelho para os gentios. E por isso lá em em Atos capítulo 26, 15 a 18, Atos 26, de 15 a 18, um testemunho de Paulo. Aqui foi transcrito o que Paulo disse quando estava se apresentando a sua defesa para Gaio, né? Então ele coloca dessa forma: então eu perguntei, Senhor, só para dar um pano de fundo aqui, Paulo ele era perseguidor da igreja, e aí quando ele estava lá perseguindo a igreja, indo no caminho de Damasco, ele cai do cavalo, literalmente, depois que ele vê uma grande luz e ouve um som diferente, uma buzina, como se fosse uma buzina. Ele cai do cavalo, e ali as pessoas que estavam ao redor estão ouvindo um barulho diferente, mas Paulo ouve a voz do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo dá testemunho desse acontecimento, do chamado dele. Caiu do cavalo, uma forte luz que cegou, depois a gente vai ver que cegou as suas vistas, né? E ali ele ouviu, diz assim, ele perguntou, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daqueles pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus,
a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, Paulo recebeu a missão do próprio Senhor Jesus Cristo, de que ele seria o representante dele, seria o seu apóstolo para os gentios. Então, Paulo ele recebe isso do próprio Senhor Jesus. E por fim, Paulo revela lá aos Gálatas 1, 15 e 16. Mas quando Deus, que me separou, falando de separar para esse propósito, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar pessoas, e o texto continua, diz que ele vai consultar Pedro, vai consultar os outros apóstolos, a fim de que ele aprenda exatamente quem é Jesus, a fim de que ele aprendesse o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para ele, com a autoridade da palavra de Deus, pregar aos gentios. Então, olha só a importância desse texto para nós. Sabemos que, de fato, aquilo que Paulo escreveu é o evangelho vindo diretamente de Jesus Cristo. E por isso mesmo nós não devemos pregar a placa de uma igreja, mas nós pregamos o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus fez. Ele não foi pregar como alguns daquela época, ele vai combater isso também em Roma, que queriam pregar o judaísmo, para que as pessoas se convertessem primeiro ao judaísmo, para depois se converter a Cristo. Não, Paulo ele vai falar, as pessoas precisam se converter a Cristo, porque é em Cristo que as pessoas recebem a salvação, que é pela fé, a salvação que vem por meio da graça, mas é pela fé, e a fé não é por um sistema religioso, não é através de um sistema de ritos, não é através de um sistema de imposições, de coisas que são físicas, que são materiais, mas algo que é espiritual. Por isso, mais uma vez, Paulo vai falar que Deus revela a sua justiça pelo evangelho de fé em fé. Então não é fazendo coisas, não é pertencendo a uma igreja, mas pertencendo à igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja pode colocar como sendo a igreja, uma igreja local, mais uma vez, não pode se colocar sendo a igreja universal do reino de Deus. Opa, não falei contra nenhuma igreja, estou falando no sentido correto da palavra, porque a igreja universal do reino de Deus é a igreja espiritual, não tem a ver com a igreja local. A igreja cristã evangélica do Jardim Vale do Sol não é a igreja universal do reino de Deus. Ela é a igreja local, onde estão reunidos os crentes em Cristo Jesus. Dessa igreja que ela está em todo o mundo. Igreja mundial. Né? Ou igreja internacional. Interessante que igrejas trazem esses títulos para colocar, né, estampar fora dos seus templos, mas não tem a ver. Porque a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, ela está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele vai dizer assim, né? Aqui esse evangelho diz a respeito a seu filho, algo que foi prometido no passado pelos profetas, por meio das escrituras. Mas Deus revelou isso ao seu filho, o qual veio em carne, segundo a descendência de Davi. É importante a gente entender isso, porque o Senhor Jesus, ele nasce dentro de uma promessa profética. Promessa profética é essa, dizendo que ele seria da raiz de Davi.
um broto de Jessé surgiria. E esse seria o rei esperado de Israel. Mas não de uma Israel nação, não de uma Israel governamental, não de uma Israel religiosa, não de uma Israel local, não de um reino terreno, mas de uma Israel espiritual, de um reino espiritual, de um reino que já foi estabelecido posteriormente, depois da cruz, da morte de Cristo, e nós vimos isso semana passada. Deus estabeleceu esse reino, e a partir da cruz nós pertencemos a essa igreja universal. Somos então e fazemos parte, olha o que diz o versículo 4, designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse rei, nascido da raiz de Davi, ele não subiria a um trono terreno. Ele mesmo vai declarar isso. O meu reino não virá de forma visível. Quando Tiago e João vão querer sentar-se à direita do Senhor Jesus Cristo e o outro à esquerda, Jesus fala: vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Porque para vocês chegarem a isso, não compete a vocês mesmos, mas compete a Deus. Quem vai sentar à direita e à esquerda do Senhor Jesus Cristo compete a Deus. Por quê? Porque nós devemos entender que o Criador de todas as coisas, esse Deus, ele é supremo no universo. O reino é dele. E lá em Hebreus diz que ele coloca o Senhor Jesus Cristo à sua destra para reinar. E dá o reino universal para Jesus. Então hoje o reino universal é do Senhor Jesus. E quando nós o aceitamos como Senhor, fazemos parte agora desta realidade. E ele vai terminar isso, e nós vimos semana passada, quando der fim de todas as coisas e chamar os seus filhos, chamar aqueles que foram conduzidos para isso, que pertence à ressurreição dos mortos, se já morreram ou se estiver vivos, vai ser transformados. A semelhança do próprio Jesus Cristo. A glória do Filho, nós receberemos também o mesmo tipo de corpo do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Deus estabeleceu a redenção nele, para transformar esse corpo decadente, essa forma de homem decadente, de homem do pecado, em um corpo glorioso. Todos nós que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo seremos transformados para viver eternamente juntamente com Ele. É disso que está falando o versículo 4. Agora, por meio dele viemos a receber graça, Paulo dizendo, ele recebeu graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. E se não é Paulo sendo chamado, o evangelho não tinha chegado até nós, porque nós fazemos parte desse povo chamado gentio, porque nós não somos judeus. Mas graças a Deus, porque Deus constituiu agora a sua igreja, aonde diz lá em Efésios capítulo 2, que Deus derrubou o muro que separava os judeus dos gentios, usando Cristo. Cristo foi esse quem derrubou o muro que separava os judeus dos gentios para formar a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde não há mais separação. E todos aqueles que se achegam ao Senhor Jesus Cristo faz parte dessa igreja.
Versículo 6. Entre esses se encontram também vocês, falando para os romanos, mas nós podemos trazer para nós, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Deus, ele tem um propósito de nos chamar. E esse propósito não está para nos livrar do inferno. Muitos acham que ser crente é a oportunidade de livrar-se do inferno, da condenação eterna. Não foi para isso que fomos chamados. Deus não achou ali algum de nós bonito pela nossa forma, pela nossa beleza física e nos escolheu. Esse daqui eu vou chamar para ser meu filho. Não. O objetivo era conduzir esses chamados para ser santos. Santo significa separado. Santo significa alguém que foi reservado para algo. Então, se você ouviu a voz do Espírito Santo te chamando, o propósito foi para ser separado. Mas separado para quê, pastor? O ser separado para ser santo significa que você agora precisa refletir a glória, a imagem do Senhor Jesus Cristo. É para isso que você foi separado. Refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado, você foi puxado das trevas. A gente viu aqui Paulo revelando isso aqui em Atos, né? De converter os gentios das trevas, ser trazidos para a luz, para que fossem usados, nós, meros mortais, pecadores, imperfeitos, sem chance alguma de receber salvação pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria religiosidade, por algum tipo de esforço, mas nós fomos conduzidos para espelhar a glória de Deus. É por isso que Deus nos deu o seu Filho, representado aqui pela pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É Ele quem trabalha no nosso íntimo, para ser mais e mais parecidos com Cristo. Esse é o objetivo de ser chamado, para sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Rejeitar as obras da carne, rejeitar as obras das trevas e nos posicionar diante de Deus. Eis-me aqui, faça de mim aquilo que o Senhor quer fazer. Isso é ser santo. Lá em Efésios 1:4 vai dizer isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha que interessante, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas e saber que o ser humano não ia dar conta de que tendo uma liberdade para escolher entre fazer só o bem, e tinha lá só uma oportunidade dele desobedecer a Deus. Essa liberdade, ele acabou exatamente escolhendo não. E Deus já tinha no plano dele a salvação, a nossa salvação, a salvação de pessoas que seriam conduzidas para a luz, para ser santo, para ser irrepreensível diante dele. Nós vimos que há uma tentativa desde de Adão. Eva olha em Caim e fala: aqui está o descendente que nos trará a redenção desse pecado. E não dá certo. Esse descendente que Eva acha que vai levar a sua descendência para recondução da comunhão com Deus, ele falha, ele mata o irmão. E toda uma geração é conduzida por Satanás a partir dele.
E essa é a descendência que lá em Gênesis 3,15 fala, o veio ali da serpente, o veio do mal, o veio dos filhos da desobediência. Está ali em Caim. Depois nasce Sete, e é interessante que a Bíblia fala lá no capítulo 5, que é um homem, é um varão, segundo a imagem de Adão. Fala que Adão, no começo do capítulo, fala que Adão é a imagem de Deus, e que Sete é a imagem de Adão. Mais uma vez a esperança colocada em uma descendência. Sete vai dar o jeito. E o que acontece? Nada. Só o seu filho depois, acho que neto dele, que vai comer, Enos, não, filho de Sete, Enos. A partir de Enos que aquela descendência vai invocar o nome do Senhor. Mas as coisas vão de mal a pior, porque o homem começa a confiar em si. E essa descendência de Sete, uma descendência que começou sendo filhos de Deus, sacerdotes do Deus Santo, vai pecar e vai se misturar com os filhos de Caim. E o que acontece? As coisas vão de mal a pior. E Deus então decide acabar com tudo. Envia Noé. Nós vimos hoje pela manhã a história de Noé. E diz que Deus, Noé nasceu e começa a andar juntamente com Deus. E a palavra Noé é exatamente consolador. Seria aquele menino que viria para ser o consolador do povo. A esperança estava em Noé. E realmente foi. Ele vai tipificar aquele que leva a mensagem para a salvação, que é a arca. A arca ali do dilúvio, a arca de Noé, famosa e chamada arca de Noé. Mas quem que entra na arca? Ninguém acredita nele. Só entra a família de Noé. Deus preserva somente a família de Noé. E Noé foi um homem íntegro, como estava dizendo ali no capítulo 9, que vimos hoje cedo, é isso? 6, obrigado. Ele é íntegro. A gente vê isso. A partir do capítulo 9 você vê que a primeira coisa que ele faz, depois da aliança estabelecida com ele, é pecar. Ele peca e ele desobedece a Deus, caindo ali na bebedeira. O filho dele, Cã, vê a nudez do pai e é amaldiçoado, e aí começa de novo. E através da descendência de Cã, começa Satanás a imperar de novo uma descendência. E Deus começa a separar um povo e chama Abraão. E aí vem de Abraão a Deus vai trabalhando uma nação através de Abraão. Até chegar a Moisés, até chegar a Israel, com seus 12 filhos, passando pelo Egito, depois sendo liberto por Moisés. E, gente, é tudo errado, não tem nada certo, não tem um homem. Por isso, Romanos, lá no capítulo 3, vai dizer, olha, não existe um sequer que faça a vontade de Deus. Não tem ninguém. Não há esperança em ninguém, ninguém pode se salvar, ninguém pode ser conduzido a Deus pela sua própria força, é somente na fé do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus veio fazer, veio em uma situação de um mundo decaído, totalmente anteposto da realidade de Adão. Adão tinha tudo favorecendo a ele e tinha uma coisa desfavorecendo. Ele não podia errar em uma coisa. Jesus, ao contrário, não tinha nada. E uma opção só, obediência. Adão tinha tudo e tinha a opção de não desobedecer a Deus. Uma única opção. E ele escolhe desobedecer a Deus. Jesus tem todo um não,
à sua volta. E apenas uma situação para a obediência. E ele escolhe obedecer. E Filipenses diz que ele é obediente em todas as coisas, até a morte de cruz. Por isso ele é, e Paulo vai dizer que ele é quem nos dá a salvação. Somente em Jesus Cristo nós podemos ser salvos. E esse é o grande desafio para nós em Romanos. Saber que todas as coisas sempre apontam para o Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem nos salva. E nós devemos crer neste Salvador. E depositar nele toda a nossa força, todo o nosso querer. E nos deixar na dependência do seu senhorio. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós temos visto que o tema principal de Romanos aqui é a justificação pela fé, e a fé no Senhor Jesus Cristo. Senhor, que ao iniciarmos este estudo, desafio da pregação expositiva em Romanos, nós somos desafiados a ouvir a Tua doce voz e entender, ó Deus, o princípio e a particularidade dessa carta a qual o Senhor nos deixou. E que consigamos, ó Deus, chegar exatamente, ó Pai, ao ponto de confiar totalmente na ação espiritual do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Fé essa que nos leva à salvação. Fé essa que nos coloca, ó Deus, no reino do Senhor Deus, a qual hoje reina o Senhor Jesus Cristo, a qual Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso proprietário. Nós pertencemos a Ele e devemos nos colocar à disposição desse senhorio, e nós queremos, ó Pai, realmente entregar as nossas vidas a cada dia para esse senhorio, abandonando o nosso eu diariamente, tomando a cruz de Cristo, essa missão a qual Ele deixou para cada um de nós, de espelhar a sua glória e espalhar para todos os homens. Que tenhamos, ó Deus, o seguir do Senhor Jesus Cristo e a condução do Teu Santo Espírito para isso. Senhor, nos abençoe, para que entendamos cada dia mais de que pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e simplesmente por isso somos devedores da Tua graça redentora e nos colocamos à disposição do Teu Evangelho, em nome de Cristo Jesus. Amém.